Você vai ouvir agora O Mundo do Violão. Trajetória, cultura, arte, compositores e intérpretes. Produção e apresentação do professor e violonista Thales Guimarães. Quando ouvimos a palavra bossa nova, imediatamente ligamos ao nome do baiano João Gilberto ou ainda a Vinícius de Moraes, Tom Jobim, entre outros. Certamente, a grande maioria dos brasileiros, de alguma forma, não teve a oportunidade de conhecer a história da música popular brasileira ou também não se interessa pela mesma. Quem começou a traçar o caminho que culminaria na bossa nova foi o grande violonista paulista Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto. Garoto foi o legítimo precursor da bossa nova. Suas composições foram inovadoras e abriram as portas para uma nova concepção musical que anos depois seria chamada de bossa nova. Ouvimos Lamentos do Morro, de Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto. A execução a violão foi de Paulo Bellinati. Aníbal Augusto Sardinha nasceu em São Paulo no dia 28 de junho de 1915, sendo seus pais portugueses.
O pai de Garoto tocava violão e outros instrumentos de cordas. Seu irmão Batista era integrante de um grupo musical, tocava banjo e outros instrumentos de cordas. Garoto começou a tocar violão e também outros instrumentos de cordas desde muito cedo. Seu irmão lhe deu um banjo e aos 11 anos ele fez parte do regional Irmãos Armani. Nesta época ele recebeu o apelido de Moleque do Banjo. Um ano depois, ele fez parte de um outro grupo com o qual se apresentava em festas e reuniões. De Garoto, escutamos Inspiração. A interpretação ao violão foi do próprio Garoto. Garoto foi junto com o violonista Serelepe fazer um teste para gravação na Parlophone, uma gravadora cujo diretor artístico era Francisco Mione, que o convidou para gravar ainda no mesmo dia. Isso ocorreu em 1930. Dali surgiram gravações em disco das músicas Driblando e Bichinho de Queijo. Ali mesmo na gravadora, Garoto conheceu José Alves da Silva, que ficou conhecido depois por Aimoré, com quem Garoto tocou em duo pelo interior de São Paulo.
Esta foi Carioquinha, de Garoto, interpretado ao violão por Paulo Bellinati. Por volta dos 16 anos, Garoto começou a tocar profissionalmente na Rádio Educadora Paulista, que depois se chamou Rádio Gazeta. Nesta rádio, Garoto tocava bandolim e cavaquinho, substituindo Zezinho do Banjo, o Zé Carioca. Algum tempo depois, ele deixou a rádio. Ouvimos Sinal dos Tempos, de Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto. Ao violão, Geraldo Ribeiro. Já por volta dos 19 anos, Garoto fez parte do conjunto regional liderado por Hudson Gaia, ao lado de Aimoré, Pingo e Atilo Grani. O conjunto tocava na Rádio Cosmos. Quem o convidou para integrar este conjunto foi Jaime Redondo, que também lhe sugeriu que mudasse seu apelido de Moleque do Banjo ou Garoto do Banjo para Garoto.
de Aníbal Augusto Sardinha, escutamos A Caminho dos Estados Unidos. A interpretação ao violão foi de Paulo Bellinati. A Rádio Cosmos fechou e Garoto seguiu tocando com Hudson Gaia e Aimoré em diversos locais, chegando até a ir para a Argentina, onde acompanharam Carlos Gardel em algumas músicas. Ele atuou junto com Aimoré e Silvio Caldas, tocando violão tenor, que lhe deu grande popularidade e prestígio. Garoto estava trabalhando excessivamente, o que afetou sua saúde. Devido a isso, ele teve de ficar alguns meses sem trabalhar. Ouvimos o Choro Triste número 2, de Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto, interpretado pelo próprio. Em 1937, já recuperado, Garoto fez parte do grupo regional da Rádio Cruzeiro do Sul. A dupla com Aimoré foi desfeita, ele casou-se e foi para o Rio de Janeiro, onde tocou junto com Laurindo Almeida, outro grande violonista que conheceremos em breve. Por essa época, Garoto foi convidado por Carmen Miranda para fazer parte de seu conjunto, o Bando da Lua. O violonista Ivo Astolfi saiu e Garoto o substituiu. Ele passou quase um ano nos Estados Unidos tocando com o Bando da Lua e era uma atração à parte, que chegou a ser chamado de O Homem dos Dedos de Ouro. Sempre após o show de Carmen Miranda, ele fazia sua apresentação divulgando sua música e seu genial talento.
De Garoto, escutamos Gracioso. Ao violão, Paulo Bellinati. Quando retornou ao Brasil, Garoto fundou o grupo Garoto e Seus Garotos. Algum tempo depois, o conjunto acabou e ele foi trabalhar na Rádio Nacional, onde tocou em vários programas e fez parte da orquestra da rádio, regida por Radamés Inhatali. Em 1947, Garoto fez dupla com José Menezes. Eles tocaram em diversos programas nas rádios e também gravaram vários discos. Acabamos de ouvir Voltarei, de Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto. Ao violão, o próprio autor. No início da década de 50, Garoto, Fafá Lemos e Chiquinho do Acordeon formaram o Trio Surdina. No primeiro disco do trio, a música Duas Contas, de Garoto, foi cantada por Fafá Lemos. Esta foi a única música que Garoto pôs letra. Ela também foi tida como uma das primeiras composições pré-bossa nova. Vamos ouvi-la na interpretação ao violão de Paulo Bellinati.
Esta foi Duas Contas, de Garoto, interpretado ao violão por Paulo Bellinati. Em 1953, Garoto tocou o Concerto número 2 para violão e orquestra de Radamés Inátali. Este concerto, Radamés dedicou a Garoto. O violonista Rafael Rabelo e Radamés gravaram um CD intitulado Tributo a Garoto. Ouvimos Desvarada, de Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto. No violão, Paulo Bellinati. Garoto compôs com o Chiquinho do acordeon a música São Paulo Quatrocentão, que foi para o quarto centenário de São Paulo em 1953. Esta música chegou a vender em torno de 700 mil discos. Foi também neste ano que Garoto gravou seu primeiro disco de violão solo.
De Aníbal Augusto Sardinha, O Garoto, escutamos Tristeza de um Violão, que é o choro número 1. Ao violão, o próprio Garoto. Uma outra música bastante conhecida de Garoto é Gente Humilde. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo meu peito se apertar. Porque parece que acontece de repente, como um desejo de eu viver sem me notar. Igual a como Ao que se sabe, ele a compôs em homenagem aos moradores do subúrbio do Rio de Janeiro, quando de uma visita sua no local. Algum tempo depois ele gravou esta música e somente 15 anos depois de sua morte ela recebeu a letra de Vinícius de Moraes e Chico Buarque. A notícia que se tem é que Baden Powell foi quem mostrou a música para Vinícius de Moraes, que ficou apaixonado pela melodia. Eu recordo muito bem que esta foi a primeira música que toquei de forma instrumental no violão com meu próprio arranjo. Recordo também que sempre alguém pedia para que eu a tocasse, achando que a autoria da música era de Chico Buarque. Isso reforça meu comentário inicial sobre a falta de conhecimento da história da nossa MPB. flores tristes e baldias, Com uma alegria que não tem onde encostar. e aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito.
Acabamos de ouvir Gente Humilde, de Garoto. A interpretação ao violão foi de Geraldo Ribeiro. No decorrer de sua vida musical, Garoto estudou música com Atílio Bernardini, composição com João Sepp e ainda teve aulas de outras matérias com Radamés Inátali. Garoto faleceu em 1955 com apenas 39 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco, e nos deixou uma obra de valor imensurável. Suas músicas, para a época, eram modernas, sofisticadas e extremamente envolventes. Além de muitos acordes alterados, ele usou recursos da música erudita e do jazz. Seus ritmos e melodias são característicos do Brasil. De Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto, escutamos Jorge do Fusa, ao violão Paulo Bellinati. Garoto compôs valsas, choros, baião, chachado, fox, samba, canções, fado, temas instrumentais e outros.
Esta foi Doce Lembrança, de Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto, interpretado ao violão por Paulo Bellinati. Garoto tocava com grande técnica e musicalidade o violão, violão elétrico, violão tenor, banjo, bandolim, contrabaixo, violoncelo, guitarra havaiana, guitarra portuguesa, cavaquinho e também o piano. Escutamos Um Rosto de Mulher, de Garoto, interpretado ao violão por Geraldo Ribeiro. Muitos tiveram a honra de conviver com Garoto de alguma forma. Johnny Alf gravou com Garoto 2 músicas, Billy Blanco foi seu amigo, Luiz Bonfá era fã declarado de Garoto, Tom Jobim tocou com ele algumas vezes e ainda compôs um choro com seu nome, e Carlos Lira tomou aulas de violão com Garoto. Garoto conheceu ainda João Gilberto, Dolores Duran, Silvinha Telles, João Donato, entre outros. O violonista Paulo Bellinati gravou suas obras em CD e editou em partitura suas músicas. Sem dúvida alguma, Garoto é um dos maiores compositores de violão do Brasil e do mundo. Encerrando este programa, ouvimos Naqueles Velhos Tempos, de Garoto, interpretado ao violão por Paulo Bellinati.
A página do programa na internet é www.mundoviolão.hpg.com.br. A revisão do texto foi de Kleber Lopes. O nosso e-mail mundodoviolão@yahoo.com.br. A você, um grande abraço e até o nosso próximo programa. Você acabou de ouvir O Mundo do Violão. Produção e apresentação do professor e violonista Thales Guimarães.